O vídeo de hoje é uma conversa que eu quero ter com você, mas é uma conversa ao nível de amigo. Então eu lhe peço permissão para ter esse nível de conversa com você, tá? Se você continuar comigo no vídeo, significa que você me deu essa permissão. Agora, por que que eu vou pedir essa permissão? Primeiro, porque essa conversa ela vai ser profunda e ela vai ter um embasamento bíblico para que isso aconteça. Agora, para que você entenda por que que faz sentido para você ouvir essa conversa. Primeiro, porque eu vou explicar para você por que que você não venceu até hoje aquilo que você deveria vencer. É a primeira coisa que eu vou te explicar. A segunda coisa que eu vou te explicar é por que você vê as outras pessoas sendo, fazendo e tendo coisas que você gostaria de ser, fazer e ter, mas isso não está acontecendo na sua vida. E eu vou te explicar que isso está acontecendo principalmente por duas circunstâncias que você vai entender hoje. Primeira circunstância, você não está sabendo utilizar suas verdadeiras habilidades, suas ferramentas. A segunda, você não consegue mapear seus verdadeiros inimigos. Você não consegue. Então, se você está preparado para essa conversa, vem comigo, que ela vai fazer muito sentido para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que vai definir o porquê que você não está conseguindo vencer o que você já deveria vencer é porque existe um entendimento de que você precisa entender qual é a sua real intenção diante daquilo que você está tentando fazer. Calma, você não vai cair no mesmo lugar que você já caiu antes nessas conversas. A primeira coisa que eu quero que você entenda nisso, sobre intenção, é que a forma como você entra numa guerra vai definir claramente a forma como você vai sair dela. Se você está entrando numa guerra com a convicção, com aquilo que você entende no seu coração, que é a intenção correta, que você entende que isso faz sentido, que existe algo a mais do que apenas a recompensa no final, você está na intenção correta. Agora, caso contrário, você não entra na guerra com convicção. Você entra fraco, completamente desanimado, muitas vezes frustrado, sem autoconfiança nenhuma. E se é assim que você está entrando, provavelmente você nem consegue sair. Você vai ser derrotado no meio do caminho. Estou baseando isso em quê? Estou baseando isso na história bíblica, que é a história de Davi, que provavelmente você já ouviu de várias formas, mas é sobre ela que a gente vai discorrer hoje e você vai entender o que eu estou falando. Para que você entenda o que eu estou afirmando aqui, que a forma como você entra na guerra define a forma como você sai, que tem a ver com a intenção do coração, que é aquilo que transborda muitas vezes em palavras e em ações, você precisa compreender a história. Davi tinha um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Nunca havia, não tinha acontecido outro, era o primeiro rei. Já havia muitos anos que Saul governava e ele tinha entrado em guerra contra os filisteus. Os filisteus tinham uma arma de guerra. O nome dele era Golias, um gigante. Não um gigante como as pessoas pensam, com 4, 5, 6 metros de altura, um homem de 2,90 m aproximadamente, cujo capacete pesava em si só quase 3 quilos. A sua armadura de bronze, segundo algumas escrituras, é escamada por mais de 60 quilos. A ponta da sua lança tinha mais de 7 quilos. Então era uma figura extremamente assustadora. Davi tinha três irmãos que estavam na guerra: Eliabe, Abinadab e Samar. E Jessé, pai de Davi e desses outros irmãos, pediu para que Davi fosse até o local da guerra, um lugar chamado Vale de Elá. Os filisteus estavam de um lado, os israelitas estavam do outro, e nesse vale estavam entrincheirados, e Davi vai lá. Quando Davi chega lá, para entregar suprimentos para os seus irmãos, uma oferta para os generais para que ele pudesse levar notícia dos seus irmãos até Jessé, Davi vê o que está acontecendo há 40 dias naquele lugar. Há 40 dias, Golias se levantava pela manhã e à tarde e ia confrontar diretamente os soldados de Israel, dizendo que, se eles dessem um dos guerreiros de Israel para combater com ele, e esse guerreiro de Israel vencesse Golias, todos os filisteus se colocariam como escravos de Israel. Mas, caso contrário, todos os israelitas se tornariam escravos dos filisteus. Essa afronta, essa vergonha, esse vexame, essa exposição já vinha acontecendo há 40 dias. Porém, é a primeira vez que Davi ouve essa história. Quando Davi chega para entregar o suprimento e conversar com seus irmãos para levar notícia para o seu pai, é justamente no momento em que ele se levanta e começa a afronta. E Davi, pela primeira vez, ele vê aquela figura absurda, assustadora, provavelmente uma voz também tal qual assustadora, falando essas ofensas, e Davi fica impactado com aquilo dali. Automaticamente aquilo mexe na alma de Davi. Quando Davi vê aquilo, quando ele ouve aquilo dali,
Ele também observa a reação dos homens ao redor e o quanto eles se assustaram com aquela figura. Perceba, são 40 dias de pavor. 40 dias em que 2 vezes por dia aqueles homens escutam a mesma ameaça da mesma figura, nenhum homem se levanta e todos eles permanecem assustados, quase que um medo cumulativo. Parece muito com alguns momentos da nossa vida, né? A gente vai vivendo a vida e quanto mais a pancada vem, mais parece que dói. A gente nem se acostuma em alguns casos, parece que a vergonha continua acontecendo e o pavor daquela situação que a gente não consegue vencer continua acontecendo. Só que aí vem o caso, a intenção, a intenção. Davi sabia qual era a promessa que estava sendo dada. Em dado momento, enquanto ele estava conversando com Eliabe, ele escuta quando os homens saem assustados e diz: Você viu novamente aquela figura assustadora? E o que ele falou contra nós? E um deles falam quase que como se. Isso é um ponto meu, tá? Quase que como diz assim: E olha só, e a recompensa é grande. Saul prometeu grandes riquezas, casar com sua filha e ainda isentar de impostos a família daquele soldado que vencesse esse gigante. Mas ninguém vence. Na hora que Davi escuta isso, mesmo ele escutando que havia uma promessa de riqueza, um casamento, ele ia entrar para a família real, ainda por cima teria a casa do seu pai totalmente isenta de impostos, a primeira coisa que ele faz, a pergunta é: quem é esse homem que está afrontando ao Deus vivo? O que será dado a quem livrar Israel dessa vergonha e dessa afronta? Preste atenção que aqui ele está simplesmente focado numa coisa, não é na recompensa. É como livrar Israel dessa vergonha e dessa afronta. Ele chega a chamar o filisteu de incircunciso. Eu não sei se você entende isso, mas incircunciso para um israelita naquele momento era como se fosse um impuro, um sem aliança, um desconectado, um desalinhado. O que esse cara está falando aí? O que esse cara está falando? A intenção de como nós entramos em certas circunstâncias vale mais do que a recompensa que a circunstância nos promete, entende? Muitas vezes nós entramos em aliança não pela intenção de que a aliança fizesse sentido, mas pelas ideias de recompensa a curto prazo, as ideias de como aquilo ia acrescentar na minha vida. Muitas vezes nós entramos em uma profissão, em um trabalho, ou o que quer que seja que você faça, não pela simples intenção de que aqui eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, aquilo eu vou fazer aquilo que eu sou melhor fazendo, mas apenas pela ideia de o que aquilo vai me trazer de volta no final do mês ou no final desse tempo de investimento. De por que eu vou criar uma empresa para ganhar dinheiro, mas o que você vai acrescentar nesse processo? Que vergonha você vai remover da família ou que vantagem você vai levar para sua família? A intenção fala muito mais do que a recompensa. Muito mais do que a recompensa. Muitas vezes nós não estamos vencendo o que nós deveríamos já ter vencido porque a nossa intenção é equivocada. São casamentos que estão sendo vividos apenas para dar uma satisfação social, uma criação de filhos que muitas vezes você não tem pelo amor à paternidade, à maternidade, mas apenas para prestar conta a quem está sobre você ou ao que a sociedade convoca de você e você acha que é isso que você tem que responder. Muitas vezes tem a ver com o seu trabalho. Você não entrega no seu trabalho aquilo que você poderia entregar, ou remove a vergonha da sua casa, ou você simplesmente entrega aquilo que há de valor, mas apenas pelo que vai te trazer financeiramente recompensa. Isso é uma cadeia. E nem importa quanto você ganhe, é o que é chamado muitas vezes de gaiola de ouro. É lindo, é valioso, mas é uma gaiola, você está preso. A intenção do seu coração fala muito. Não é à toa que a própria palavra do Eterno diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ela transborda, porque há uma intenção nesse processo. E Davi deixa claro que ele entra naquela guerra não pelo fato de haver uma recompensa em dinheiro, e muito menos ele entra naquela guerra simplesmente porque ele entendia que ele poderia fazer. Ele entra numa única intenção. Eu vou remover a afronta que está sendo feita ao Deus vivo. Eu vou fazer com que este homem, este incircunciso, que é assim que ele chama, ele nunca mais afronte ao exército do Deus vivo. Eu quero que você faça esse autoexame agora e perceba o que eu estou fazendo. Qual é a intenção que eu faço tal coisa? Nos papéis que você exerce na sua vida, preste atenção nisso. Porque muitas vezes você não está vencendo porque a intenção está equivocada. E se houver equívoco na intenção, não haverá bom resultado na ação. Porque não vai fazer sentido.
Para que você tenha uma ideia do que eu estou lhe falando, é tão claro que o próprio irmão de Davi traz vergonha sobre ele. Enquanto ele conversa, as escrituras dizem, 1 Samuel capítulo 17, lê depois que você vai entender isso. Eliabe, quando vê Davi conversando com o outro e vê que Davi escuta a promessa e a forma como ele se comporta, Eliabe diz: O que tu está fazendo aqui, Davi? O que tu veio fazer aqui? Provavelmente tu deixou as ovelhas sozinhas no deserto, né? Eu sei que tu é arrogante e que tu é mau, Davi. O que tu está fazendo aqui? Uma palavra como essa, eu já falei aqui antes, são palavras de pessoas que conhecem a nossa história, são pessoas que conhecem o nosso passado, são pessoas que muitas vezes plantam vozes na nossa mente, aquelas palavras que nos derrubam. Ela foi completamente ignorada por Davi, porque Davi sabia qual era a sua intenção. A intenção reflete a sua identidade. Presta atenção no que eu estou falando. A intenção reflete sua identidade. Mesmo o irmão mais velho de Davi, dando uma palavra dura dessa, uma palavra que provavelmente ela entra no coração de muitos, despertando o sentimento de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição, Davi simplesmente escuta e diz: O que foi que eu te fiz agora? Eu apenas fiz uma pergunta. E evitando o irmão, se vira para outro homem e pergunta: Repete para mim o que foi prometido para quem derrotar esse filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. Quando você está na intenção correta, não importa qual é a forma como as pessoas te dão algum tipo de reputação. A sua intenção carrega a sua identidade e o que as pessoas querem sobre você vai ser derrubado imediatamente, porque você não questiona a intenção que reflete a identidade. Talvez isso é o que esteja sendo hoje o motivo pelo qual você não vence o que já poderia ter vencido. A intenção está equivocada porque ela não está refletindo quem você é. Ela reflete o interesse que você tem nos resultados, mas não em quem você quer se tornar para poder ter aquele resultado. É uma intenção que desvia a sua identidade. Na verdade, ela distorce a sua identidade. Quando você está na intenção correta, a sua identidade está alinhada, não importa o que os outros digam. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já parei muitas vezes pelo que os outros falam. Mas você segue em frente porque existe um alinhamento de identidade e intenção. Agora perceba, não é porque havia uma intenção e uma identidade alinhada na intenção que não havia o entendimento de aproveitar a oportunidade. Davi pergunta duas vezes: o que é que seria dado a quem fizesse o que tinha que ser feito com aquele homem? E quando os homens disseram que seria, aquilo não fez com que Davi quisesse mais ou menos, mas ele não perdeu a oportunidade de ter aquilo. Lá na frente, quando você continuar lendo, que eu sei que você vai ficar encantado por essa história, você vai ver que, inclusive, a filha Merabe é indicada para Davi. Mas Davi diz que se tornar genro do rei é muito difícil, e ele até tenta evitar isso, mas acaba se casando com Mical, porque Merabe é dada em casamento a outro homem. Mas perceba, não é porque há uma boa intenção alinhada à identidade que você vai perder a oportunidade. Na verdade, se essa frase ficasse mais bonita, era você entender. Quando há uma boa intenção aliada à identidade, você não perde a oportunidade. Olha só. É essa a verdade. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade, tentando fazer coisas que você não consegue vencer, porque não está alinhado a quem de fato você é, e você deixa as palavras dos outros lhe derrubarem, e com isso acaba perdendo a oportunidade. Davi fez uma coisa tão linda nessa história, que quando ele mostrou qual a verdadeira intenção do seu coração, porque estava aliado à identidade de quem ele era. Lembre-se, Davi era o salmista. Aqui, nesse momento, você não tem nenhum salmo escrito, mas tinha salmos vividos. Quando você lê Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você está vendo um pastor de ovelhas, um homem que foi pastor de ovelhas boa parte da sua vida, entendendo que a função dele refletia a identidade do eterno Deus. Quando você lê o primeiro Salmo, bendito é aquele homem que não caminha, não vive nas rodas dos ímpios, nem assenta na roda dos escarnecedores, antes, porém, ter seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando você ler aquilo, você entende, isso aqui vem de alguém que meditou, viveu e experienciou. Era este homem já. Ele já vivia isso. Então aquela intenção estava ligada à identidade de quem já vivia. E por isso não havia oportunidade perdida. Talvez você não esteja vencendo hoje, perdendo oportunidades, justamente porque a sua intenção não está refletindo a sua real identidade, ou a sua identidade está tão distorcida que você não enxerga a sua falta de intenção.
Olhe novamente para aquilo que você faz, para os papéis que você desenvolve, para quem depende de você, quem você verdadeiramente ama, aonde você emprega a sua força, o seu talento, a sua vocação, o seu trabalho, o seu empreendimento, o seu ministério, seja o que for, e perceba, o que eu estou fazendo está na intenção verdadeira daquilo que transborda no meu coração, que está alinhado à minha identidade. Por isso eu estou aproveitando oportunidades, ou é o contrário? Eu me perdi na minha identidade, estou completamente perdido. Por isso a minha intenção muitas vezes é por recompensas e não pela remoção de uma vergonha ou aplicação de uma honra. E é por isso que as oportunidades vão passando e muitas vezes eu não consigo ser, nem fazer, nem ter o que eu vejo outras pessoas sendo, fazendo e tendo. Mas perceba, quando isso acontece, e essa frase é dita por Davi, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Essa frase, ela é reportada a Saul. E na hora que as pessoas escutam que um homem, um jovem, por volta dos seus 15, 19 anos de idade, que nem estava participando dessa guerra, que nenhum momento tinha visto durante 40 dias essa ameaça, ao ver a primeira vez, no lugar de correr, se amedrontar, ele olha e diz: Vem cá, tô olhando esse sujeito aí, quem é esse bicho? Quem é esse sujeito incircunciso aí que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Todo mundo se assustou e foi falar para Saul. Saul chama ele para uma conversa. E nessa conversa, Davi não volta atrás, nem faz cena. Davi não veste personagem. Ele olha para Saul e confirma exatamente aquilo que ele estava dizendo. Saul, naquele momento, como rei, ele diz: Meu filho, você é jovem, muito jovem para uma guerra. É provável que Davi não tivesse 20 anos ainda, porque, segundo os historiadores, um homem com mais de 20 anos ele já estaria numa guerra. É provável. Não tem como afirmar, as escrituras não dizem. Então ele devia ter ali 15, 16, 17, 18 anos de idade, 19. E Saul vê isso e diz: Você é muito jovem. Este homem é guerreiro, forjado em guerra, ele cresceu em guerra. Você não tem como enfrentar ele. E aqui vem o segundo ponto de por que que muitas vezes você vê os outros sendo fazendo e tendo e você não. É porque talvez você não esteja levando em consideração sua história, seu passado. E acredite, mesmo que nele tenha escrito muitas tristezas, até derrotas e até alguns pseudos fracassos, ele vale muito mais do que você possa imaginar. Pequenas vitórias valem muito mais do que eu possa imaginar. Quando Saul fala isso para Davi, você é jovem, ele é homem forjado em guerra. Não dá para você, Davi. Ele olha para Saul e diz: Deixa eu te contar uma coisa, meu rei. Eu sou pastor de ovelhas. E quando um leão tomava uma das minhas ovelhas, eu ia lá e batia nele. E se ele viesse contra mim, eu arrancava ele. Pegava, em umas versões diz, eu pego pela barba dele. Outra diz, eu pegando pela sua queixada, pela sua mandíbula. Eu matava ele. Quando o urso tentava fazer isso, eu tomava a ovelha do urso. E se ele se voltasse contra mim, eu agarrava a queixada dele, as barbas dele, e o matava. Se o eterno Deus me entregou o leão e o urso, vai me entregar esse incircunciso em minhas mãos. Você percebe o que foi que Davi fez agora? Na hora em que foi questionado a competência, a capacidade que ele tinha de fazer aquilo que ele estava se propondo a fazer naquele momento, ele não tentou de outra forma argumentar. Ele trouxe o seu histórico diante daquele homem e disse: Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já fiz isso e eu já fiz aquilo. Não vai ser diferente quando eu estiver de frente desse homem. Talvez você esteja pensando agora: Márcio, eu não matei leão. Eu não matei urso. Há desafios na minha vida pessoal, desafio na minha vida financeira, desafio na minha vida profissional, que há muito tempo eles me derrotam. Não sou eu que derroto eles. A questão é que você precisa entender isso. Muitas vezes você não leva em conta que há um aprendizado no fracasso. E eu vou usar essa palavra porque é isso que a gente sente. Então não importa se as pessoas dizem, não foi, foi aprendizado. Eu não perco, eu aprendo, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. São frases muito bonitas, mas pelo amor de Deus, elas não refletem a realidade do que a gente sente no dia a dia. Quando um casamento acaba, quando uma empresa fale, quando a demissão acontece, quando as contas não são pagas, quando um filho entra numa rota ruim, a gente sente a sensação de fracasso mesmo. Mas se você permaneceu, o fato de você ter permanecido diante da circunstância ruim, isso já é o bastante para você trazer em conta e dizer: se eu já permaneci vivo, mesmo diante disso, se eu não desisti mesmo diante dessa circunstância, se eu não sucumbi mesmo diante disso,
Por que que eu vou desistir diante de algo que eu sei que não é na força do meu braço, mas que é algo que tem a ver muito mais com a minha intenção, com a minha identidade? Por que que eu vou fazer diferente? Você compreende o que eu estou falando? Muitas vezes a gente não leva em conta, mas são essas pequenas conquistas e muitas vezes essas pequenas resiliências que nos mantêm de pé ou dão pequenos passos para frente que vão aumentando nossa autoestima. Se você está recomeçando, eu quero que você entenda que ninguém recomeça do zero. Você traz uma bagagem de muitas coisas que você sabe que não serão feitas. Isso já vai imprimir em você uma característica grandiosa de não errar as mesmas coisas que você já errou, de não falar as mesmas palavras, tomar as mesmas atitudes, ser impulsivo em alguns aspectos, porque o seu histórico vale muito mais do que você possa imaginar. E suas pequenas conquistas, elas te acrescentam muito mais do que você poderia sequer algum dia calcular. E foi isso que Davi trouxe para a mesa. Quando alguém questionou se você não vai dar conta, ele disse: Deixa eu te falar, eu tenho um histórico. Eu já tolerei, eu já suportei, eu já fiquei em pé mesmo depois disso. Eu já venci essas etapas da minha vida. E vai fazer sentido. O Eterno nos permite passar por certas coisas, muitas vezes para nos preparar para que outras aconteçam. A gente acha muito bonita essa história, mas a gente não vê o pavor que deve ter sido naquele momento ele ser responsável por uma ovelha e ter que enfrentar um leão ou um urso. Ele não sabia se ele ia voltar. Ele estava contando agora porque ele enfrentou. Ele estava trazendo isso como currículo porque ele já tinha vivido, mas você já parou para pensar como é que foi no momento? A luta, o medo, a adrenalina disparando, a incerteza se ele voltava com aquela ovelha? Você já parou para observar que para você, você pensa ele colocou a vida dele em jogo por causa de uma ovelha, sendo que ele poderia ter mais 100, 200, 300? Pois é, mas o coração dele sempre foi na intenção da sua identidade de viver aquilo que era necessário, como a gente falou antes. E era isso que fazia com que ele soubesse que cada passo dado era a identidade dele revelada, era quem ele tinha que ser naquele momento. E ele tinha isso para contar, porque ele não voltou atrás. Eu sei que o que você pode estar passando agora assusta, e acredite, entrar num processo depressivo profundo em que você sente que a sua vida vai embora, é melhor parar por aqui. Ou que certos momentos, não é nem que ela vá, é que você vai querer fazer. E o simples fato de você estar aqui já é bastante currículo para dizer: eu vou fazer, alinhado à minha identidade, a uma intenção. Aproveitarei a oportunidade, levando o meu histórico em conta, porque são pequenas conquistas como essas que eu farei e mostrarei e provarei que eu estou pronto agora para fazer melhor, para fazer ainda melhor, porque eu sei o Deus em quem eu confio. Mas tem um outro ponto que eu queria que você entendesse a partir disso. E aqui começa a parte que eu falei sobre entender as suas habilidades. Saul se vê convencido com esse argumento de Davi. E imediatamente Saul coloca na cabeça de Davi o seu capacete de bronze, veste a armadura dele em Davi e cinge o cinto com a espada em Davi. Naquele exato momento, Davi dá alguns passos e diz: É muito pesado. Eu não consigo andar com essas ferramentas. Eu não consigo ter agilidade com isso. E ele desmonta de toda a armadura de Saul, pega a sua funda, pega o seu cajado e com as suas próprias roupas, ele diz que é assim que ele vai enfrentar Golias. Presta atenção no que eu vou te falar. Ao contrário do que muitos dizem, que Davi era muito jovem e por isso ele só tinha uma funda era arma de guerra. Inclusive, há estudiosos que dizem que na mão de um homem treinado, ela pode sair numa velocidade comparada a algumas armas de fogo. Então, apesar da gente ter esse imaginário, né, a gente pensa que uma funda era algo parecido com o que nós lá no Ceará chamamos de baladeira, lá em outros estados é bodog, há quem chame de estilingue, não chega nem perto, não tem nada a ver com isso. Era uma arma de uso de exército, tanto é que lá na frente você vai ver em outros momentos sendo dito que o exército de Israel tinha homens treinados na funda com a mão direita e com a mão esquerda, extremamente eficientes. Então, tira do teu imaginário que é uma coisa meio que de criança, porque já não era, mas Davi tinha perícia nessa arma. Davi tinha perícia nessa funda. Talvez fosse o primeiro ponto em que ele enfrentava os ursos e os leões, na ferramenta que ele já possuía. No momento em que é dada para ele uma espada, cingido nele uma espada, ele diz: Não, 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 precisa não. Pode deixar. Com a arma que eu domino, com a ferramenta que eu já tenho, com o talento que eu já possuo, eu consigo vencer este homem.
porque eu sei que eu vou na força daquele que me criou, com a ferramenta que eu possuo e que eu domino. Começa a entender isso? Existem em você, com certeza, ferramentas que você já possui. Uma capacidade criativa gigantesca, um nível de lógica fora do comum, uma habilidade de comunicar, de conversar, de ensinar, de convencer, de articular, uma capacidade absurda de planejamento, de ter uma previsibilidade das coisas, por isso você consegue projetar as coisas nos mínimos detalhes, uma capacidade de execução e de excelência gigantesco, ao ponto de você fazer bem, fazer rápido e bem feito. Você já tem talentos. Alguns mais para exatas, outros mais para humanas, outros muitas vezes para ciência. Você já tem um talento. Mas provavelmente você está tentando viver e fazer, ser, fazer e ter a partir do talento de outros. Muito se fala sobre modelagem. E você tem que modelar alguém que já chegou onde você queria chegar e assim vai te ajudar a fazer isso. O que as pessoas não falam é que se você modela alguém que tem talentos diferentes do seu, se você fica modelando alguém que tem uma outra área de vocação diferente da sua, se você tenta modelar alguém que tem valores que são completamente diferentes do seu, automaticamente a sua modelagem vai ser uma arma contra você. E é só o que eu vejo acontecendo. A gente não entende que cada um tem a sua própria ferramenta e o seu próprio talento e tenta modelar tudo, inclusive muitas vezes nos pegamos na armadilha de tentarmos modelar justamente aquilo que nós temos menos, porque acreditamos que é fazendo o que o outro fez que a gente vai chegar onde ele chegou, sem intenção, sem entender a identidade, nós olhamos apenas para o resultado e por isso não buscamos, não conseguimos ter as recompensas. Davi olhou e disse: "Não, deixa comigo. A minha vida toda eu andei com um cajado. E o meu tempo todo eu fui treinado com a funda. Para que eu quero tua espada? Até porque eu sei que para que eu fui chamado não é apenas na minha força, não é apenas naquilo que eu domino, mas para aquele que me chamou." Compreende o que eu estou lhe falando? Quando ele usa a armadura, ele sente o peso da armadura. E é isso que muitas vezes a gente não entende sobre modelagem, sobre modelar uma pessoa. Do que adianta você ser uma pessoa que você tem qualidades de comunicação e planejamento, mas quer modelar alguém que trabalha claramente na criatividade? Ou alguém que é muito bom apenas em articulação? Vou te explicar. Muitas vezes você é uma pessoa que poderia estar aqui, ó, comunicando. Muito. Sendo a pessoa que está colocando para fora tudo aquilo que você entende e sabe. Mas você acha que o bom e o dinheiro está no criativo. Que é a pessoa que tem grande criatividade que vai trazer para a sua vida um nível de dinheiro que até hoje não trouxe. E aí você tenta ir na arma do outro, na armadura do outro, mas não na sua. E é por isso que você tenta ser quem ele é, fazer o que ele faz e ter o que ele tem, mas você não consegue porque você não está sendo o que você tem que fazer para fazer o que você tem que fazer e ter o que você gostaria de ter. Compreende o que eu estou te falando? Vou te dar mais uma clareza. É como se você fosse uma pessoa que tivesse talentos absurdos para um planejamento, um bom contador, um bom arquiteto, uma pessoa que trabalha com linhas exatas, com números exatos, que consegue fazer isso com previsibilidade, com segurança, que olha por todos os lados, consegue enxergar todos os acertos, erros e formas como dar com isso. Mas você acha que o dinheiro está mesmo em uma pessoa que trabalha com vendas, um propagandista, um bom vendedor de cursos, um bom vendedor de alguma coisa. E aí você vai e compra cursos, e compra formações, e participa de seminários, e você faz cursos digitais, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai começando até uma certa parte da sua vida, mas tem um nível de êxito, daqui a pouco você cai de novo e você diz, mas por que que não dá certo para mim? Por que que eu não consigo ser essa pessoa? Por que que eu não consigo fazer desse jeito? Por que que eu não consigo ter esse resultado? Porque você está lutando no talento dos outros, modelando o que não faz sentido. E o pior é que às vezes você ainda modela uma pessoa que não tem os mesmos valores que o seu. Ela faz as coisas e ainda faz por razões diferentes, por intenções diferentes, uma identidade que não corresponde, são valores que, na verdade, violam os seus valores. Mas você tenta modelar os comportamentos dessa pessoa. Modelagem não funciona desse jeito. Não é qualquer um fazendo qualquer coisa para que você tenha o resultado que você deseja. Tem que estar alinhada que faz sentido para você. E aquilo que conversa com os valores que fazem sentido para você. Entenda o que eu estou lhe falando, qualquer um pode mudar a sua história de vida dentro dos valores que possui, dos talentos que já tem. E não é as mesmas intenções, não são as mesmas intenções.
Você vai ver gente aqui na internet vendendo curso, dizendo que você vai faturar 7 dígitos, que você vai fazer 1 milhão a cada 6 meses, que no primeiro lançamento você já vai ter alguma coisa. Tem alguns honestos, mas tem alguns desonestos, mas principalmente os caras que te vendem um estilo de vida. É a Lamborghini de 4 milhões, é a casa que o aluguel custa 150 mil, é a viagem internacional a cada 3 meses depois de um grande lançamento que ele fez e as tuas custas ele está conseguindo fazer. É o novo relógio que o tempo todo. Pode observar, toda hora é um relógio novo. É um estilo de roupa, é um estilo de vida, é um estilo de restaurante. Restaurante de contas de 7 mil reais num jantar. Mas se eu te falar, presta bem atenção no que eu vou te dizer, que para algumas pessoas o dinheiro não é isso. Para uma pessoa que tem muitas vezes um traço que busca a lógica e a criatividade, às vezes o dinheiro para ele é ter o espaço. É ter uma qualidade de vida onde ele possa ter o espaço dele não ser invadido. Para uma pessoa que muitas vezes tem o talento da conexão, de conversar, se conectar com outras pessoas, muitas vezes ela quer ter qualidade de vida, de poder ter uma rede maior de pessoas por perto, conexões, fazer muito mais contato com pessoas, ajudar muito mais pessoas. Para ele, isso é ostentação. Há aquelas pessoas que precisam estar numa posição de poder e essas precisam muitas vezes fazer isso, mas há aquele que quer segurança e sofre com a dor de não atender a uma expectativa que gera uma humilhação muito grande, o que ele quer é passar segurança. É ter garantido o melhor plano de saúde, uma casa confortável, educação boa para os seus filhos, uma segurança financeira no final da história. Que se ele passar dessa vida, ele tem um bom seguro de vida para deixar sua família garantida. É para isso que para ele dinheiro funciona. Ele não se importa que se o carro dele é o melhor carro do momento, blindado, esportivo. Ele está pouco preocupado com isso. Muitas vezes ele vai ter uma casa que vai corresponder a um valor absurdo de um carro comum. Porque os valores dele apontam para outro lugar, porque dialogam diretamente com a identidade que fala com os talentos que ele tem. Compreende o que eu estou falando? Não é a mesma coisa para todo mundo, então cuidado com quem você modela. Davi entendeu isso claramente quando ele vestiu aquela armadura e disse: tem um peso que não me cabe, tem um jeito de se mover que eu não consigo, e ainda por cima tem brechas que eu não posso ter. Saul, segundo a palavra do Eterno, ele era um homem mais alto do que todos os outros homens de Israel, passado do ombro. A altura dele era muito maior do que os outros homens. Que ele era um homem grande. Davi ainda não era um homem formado, era um moço. E pela descrição, com certeza, a armadura de um grande homem nele ia ter brechas, ia ter lugares onde provavelmente uma lança, uma flecha ia atingir e entrar, porque não estava ajustado. Perceba, capítulo 16 de 1 Samuel, um capítulo antes, Davi é ungido rei. Então ele poderia muito bem dizer: fui ungido rei. Essa roupa é de rei, essa roupa cabe em mim. Mas ele entendia que enquanto existia um rei ali, ainda não era a hora dele. Espiritualmente falando, Davi estava dizendo: não é meu tempo de vestir essa roupa, não é minha hora de estar com essa armadura, não cabe em mim, é um peso que ainda não é meu, uma responsabilidade que não me cabe. Eu não vou conseguir me mover com clareza nisso daqui, e com certeza eu terei brechas que eu não vou conseguir lidar com isso. Você compreende o que eu estou lhe falando? Muitas vezes a gente não consegue ser, fazer e ter o que o outro já é, faz e tem, porque não tem nada a ver conosco. Por mais que a gente esteja ungido, ou chamado, ou na mesma área de trabalho, ou na mesma área de empreendedorismo, ou na mesma área de vocação, que a outra pessoa, ele já está no nível que ainda não é o meu, ele já tem uma posição que ainda não é a minha, responsabilidades que não são a minha. Então, calma na hora de modelar uma pessoa dessa. Muita calma. É um peso, uma responsabilidade e brechas que você vai ter na sua vida por estar querendo fazer coisas que não fazem sentido. Só que nós temos visto pessoas se endividando para ter um padrão de vida que parece que chegaram aonde gostariam de chegar e ainda não chegaram. Ostentando uma coisa que não poderia ser ostentado. Entrando em dívidas que poderiam muito bem ser simplesmente negadas, nem sequer absorvidas. Comportamentos familiares, comportamentos no casamento, comportamentos com o filho, comportamentos na empresa, comportamentos no seu próprio negócio, que não cabe a você agora. Não te cabe. Não é a tua arma, não é a tua armadura. Não é a tua habilidade, não é o teu talento. Então fica essa dica para você hoje. Para você ser, fazer e ter, tem que estar alinhado à sua identidade, à sua intenção, à sua habilidade, ao seu talento. Aí você vai ter a sua arma e a sua armadura. Aquilo que faz sentido para você agora já será o bastante para vencer os seus próprios gigantes. E todo mundo tem gigantes. E aqui eu quero entrar no ponto que para mim é crucial para que você entenda essa conversa. Presta bem atenção. As escrituras dizem que quando Davi tira
o capacete de Saul, tira a armadura, tira a cinta que tinha a espada de Saul, e ele pega o cajado, ele pega a funda, com a sua roupa de pastor. A palavra do Eterno diz que ele vai até um ribeiro, ou seja, na borda de um rio, e pega 5 pedras polidas. 5 pedras polidas. Isso para mim foi uma revelação quando eu entendi isso daqui. E eu espero que seja para você também. Entenda quais são os seus reais inimigos. Muita gente pensa que Davi pegou as 5 pedras porque ele estava se precavendo caso ele errasse ou caso uma não fosse o bastante. Quem já estuda a palavra do Eterno sabe que não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem a ver com outra coisa muito mais profunda. Quando você lê o restante da história de Davi, você vai entender que Golias não foi o primeiro gigante, mas não era o único. Haviam mais 4 gigantes, fora Golias. Havia mais 4 gigantes. Mas há algo muito bonito que eu já conversei com você aqui antes, quando eu falei sobre a importância para um israelita, para um judeu, sobre o nome que ele carrega. A importância de entender o que, que a pessoa carrega. E sempre que você estiver lendo essa palavra do Eterno, estudando na sua casa, eu te aconselho muito a fazer isso, sempre procure entender isso. Vai ser de profundo entendimento para você e prático da sua vida. Quando você vai estudar qual é o significado provável do nome de Golias, você entende que Golias tinha um nome muito interessante que significava exposição. Exatamente isso. Aquilo que está exposto, a vergonha que está exposta, aquilo que todo mundo vê, a vulnerabilidade. E o que, que ele estava fazendo com Israel desde então? Ele estava o tempo todo expondo Israel à vergonha de não ter homens fortes e guerreiros que pudessem enfrentá-lo. 40 dias, 80 vezes, porque era 2 vezes por dia, que ele expunha a vergonha de Israel diante de todos. E é justamente isso que Davi vê e diz: essa vergonha, essa exposição, essa afronta vai acabar. Golias significava vergonha, afronta. É um gigante que nós vivemos durante muito tempo e podemos viver durante a vida toda. É o gigante da exposição e da vergonha. O primeiro que Davi pegou uma das pedras e disse: uma das minhas pedras vai ser para eu derrubar o gigante da afronta, da exposição e da vergonha. É um inimigo que você vive na sua vida. Não somente daquele que expõe os seus erros, expõe os seus pecados, expõe as suas falhas, expõe a sua incompetência. Como eu já disse em outro vídeo aqui sobre o que aconteceu quando eu parei, que eu disse, existem os inimigos da sua vida e existem os conhecedores do seu passado. São aquelas pessoas que quando você está no ponto de vencer algo na sua vida, eles aparecem para apontar o dedo. Muitas vezes eles não vão lembrar das vitórias que você teve, dos ursos e dos leões que você venceu, mas das vezes em que você não venceu, para justamente trazer esse vexame para a sua vida. Cuidado com as vozes que você ouve, cuidado com as assembleias de vozes que você permite chegar aos seus ouvidos, cuidado com as pessoas que te comparem outros talentos às outras pessoas, que acreditam que você tem que usar outras ferramentas de outras pessoas, que quando você tentou, justamente porque achou que a palavra dessas pessoas importava, é que você falhou, mas não falhou porque você não poderia, mas porque você escutou quem ficava te apontando. Ferramentas erradas, armaduras erradas, habilidades que você não tinha, talentos que você não cultivou, e ainda por cima ficavam expondo a sua vergonha. Era isso que Davi significava. O gigante da exposição excessiva e vergonha. E Davi estava pronto para aquele dali. Davi estava dizendo: essa exposição, essa vergonha acaba hoje. Mas olha que loucura. Se você ler 2 Samuel, capítulo 21, você vai ver ali o nome dos outros 4 gigantes. Na verdade, o nome de 3. E aqui onde eu quero falar sobre esses inimigos. O segundo gigante que apareceu foi um gigante chamado Isbi-Benob. Exatamente isso. Na tradução para português é esse o nome. Eu não vou falar em hebraico porque não vai fazer sentido para você. Mas Isbi-Benob significa aquele que, provavelmente essa é a tradução, aquele que é nascido em Nob. Nob foi a cidade em que os sacerdotes ajudaram Davi quando passou a ser perseguido por Saul. E Saul foi lá e matou todos os sacerdotes. É um lugar de desconexão espiritual. É um lugar de afastamento. Você entende o que eu estou falando? E o mais interessante é que quando você lê essa história em 2 Samuel, capítulo 21, você vai ver que esse gigante, chamado Isbi-Benob, ficou à espreita, vendo Davi lutar, e quando Davi cansou, foi que ele atacou. Esse é o gigante do nosso cansaço espiritual. É o gigante da morte espiritual. É quando ele só ataca quando teu espírito está quebrado. Quando a dor já chegou. Quando a amargura já se instalou, a desesperança, a desistência. Aí ele vai lá e diz: agora eu vou dar o golpe fatal. Isbi Benob, o gigante que se move no seu cansaço espiritual.
Se você está entendendo isso, não somente para o seu casamento, a educação dos seus filhos, para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho, preste atenção, também para a sua vida espiritual. Há gigantes que se movem apenas quando nos veem fracos nisso. E é justamente por isso que muitas vezes a gente está próximo da nossa vitória. A pedra já está guardada. A gente só precisa colocar na nossa ferramenta e jogar. Mas ele espera a gente cansar. Na história bíblica, quem matou foi o general de Davi. E aí é que está importante de, mesmo nos momentos de batalha, em que possível fraqueza, você ter pessoas ao seu lado que estejam no mesmo propósito, na mesma intenção, com o mesmo coração, na mesma intencionalidade de viver aquilo que eles têm ferramentas e talentos para viver. Foi ali que Davi foi protegido do gigante que poderia atacar a morte espiritual. Muito cuidado com esse gigante na sua vida. Muito cuidado com aqueles que esperam o seu cansaço, porque eles estão à espreita. Mas aí teve um terceiro gigante. Qual é o terceiro gigante? Um gigante chamado Saf, que significa limite, que significa porta, limitações, obstáculos, falsas fronteiras. O nome Saf significa justamente é o gigante das barreiras e limites falsos. Daqueles que vêm e dizem: você não é capaz, não é possível, você não tem ferramenta, você não tem habilidade, isso não é para você, isso não é para a sua família, isso não é para pessoas da sua camada social, não é pessoas como você que consegue fazer isso. Isso está no outro nível, isso não é para nós. Meu Deus, essa frase vem de todos os lados. São pais que muitas vezes, sem entender, nos limitam na ação. São cônjuges que muitas vezes, com medo e inseguros, fazem isso. São amigos, líderes, pastores, sacerdotes em geral, eles te limitam. São os gigantes das falsas fronteiras e falsas limitações. Os safes das nossas vidas. Que eles aparecem nessa hora. Eles aparecem tentando colocar no nosso coração uma palavra de desânimo, de desistência. E que você precisa estar intencionado, com o coração alinhado na sua identidade para você fazer como Davi, olhar na hora que a pessoa falar uma frase dessa e dizer: o que foi que eu te fiz agora? Eu só estou fazendo agora uma ação. O que tem a ver contigo? Sai de perto de mim. Se vira para o outro lado e diz: eu vou fazer aquilo que eu tenho identidade, que eu tenho ferramenta, que eu tenho talento para fazer. Faz sentido, a minha intenção é boa, mesmo que a recompensa seja tão boa quanto. Eu estou aqui para isso. Cuidado com esse gigante. Ele aparece muitas vezes nas nossas vidas. Das pessoas que ficam te dando falsas fronteiras, falsas barreiras, falsos limites. Eles não estão aqui para te ajudar, eles estão aqui para te derrubar e eles são grandes. Mas você já tem pedra guardada, assim como Davi pegou 5, estava lá guardada. 5. Se eles tivessem aparecido na mesma batalha, Davi tinha uma pedra para cada. E o Eterno teria dado vitória para cada uma dessas pedras. Então, muito cuidado com esse. Já falei de Golias, Isbibenov, já falei de Saf, mas tinha um quarto gigante, o nome dele era Lami. Em hebraico é Lahmi, que significa aquele que traz o pão, o homem do pão. E aqui tome muito cuidado, porque é o gigante do falso sustento. É aquele que parece que é a resposta para o momento da necessidade. O que aparece muitas vezes como uma resposta imediata para uma dor imediata, para uma necessidade imediata, para uma urgência, para uma emergência. O lame, o gigante da falsa resposta, dos falsos sustentos. Quando você está em alinhamento, intencionalidade, coração voltado à sua identidade, aproveitando as reais oportunidades, você vão tentar te tirar disso para aquilo que parece uma promessa financeira, uma promessa amorosa, uma promessa comportamental, um novo investimento que pode te tirar daquilo que é verdadeiro e é só um gigante tentando te derrotar escondido. Tenha pedras para isso, ferramentas para isso, comportamentos para isso, esteja atento para isso. 4 gigantes até agora. 4 inimigos invisíveis. Golias estava sendo visto. O Golias, o gigante da afronta, estava ali. Todo mundo via. 2,90 m de altura. Forte, guerreiro, afrontador, corajoso. Mas tinha mais 4 escondidos. Os inimigos que a gente não estava vendo. Que apesar de serem gigantes, conseguem se esconder no meio da multidão. Se esconde nos discursos, se esconde nas narrativas, se esconde nas instituições, se esconde em parentes, em falsos amigos, em cônjuges que muitas vezes são contaminados, em líderes muitas vezes que são usados de forma negativa. E eles podem estar querendo tirar você da rota correta.
Um é o gigante que vai tentar te expor, trazer vergonha. O outro é o gigante que vai tentar pegar você na hora da fraqueza espiritual. O outro é o gigante dos limites falsos. E outro, o gigante do falso sustento, que te afasta daquilo que é verdadeiro, te colocando na ideia de que você vai ganhar mais, ou que é a resposta para a sua necessidade imediata. Preste atenção, muitas vezes o gigante do falso sustento ele não vem te prometendo carro novo, viagens, dinheiro, salários dobrados. Às vezes ele vem observando com a tua necessidade imediata. É a carência afetiva, é a falta do dinheiro para pagamento no final do mês, a apostinha do tigrinho, o bet da hora, a conversinha do dinheiro emprestado a juros, a compra desnecessária que vai te prejudicar, aquela pessoa que você vai colocar na sua empresa que vai te prejudicar. É uma necessidade imediata. Ele está observando o que você está precisando. Ele está à espreita. Deixa eu ver qual é a necessidade. Deixa eu dar esse falso sustento. Essa falsa resposta é o inimigo invisível. Mas tem um último invisível. E o mais interessante é que no mesmo capítulo 22 de 2 Samuel, 21 de 2 Samuel, esse daqui não tem nome, mas ele tem uma descrição. Diz que era um gigante, em que suas mãos tinham 6 dedos e nos seus pés tinham 6 dedos. Quando você olha para isso, você vê para o excesso. É uma espécie de monstruosidade. É o 6/6. É o excesso do homem, o excesso de si. É o que mais do que eu precisa. É o gigante do orgulho extremo. O gigante da autossuficiência. O gigante da rebelião. O gigante do eu consigo, eu posso. Entende o que eu estou falando? É aquele gigante em que você já teve vitórias outras vezes. Em áreas da sua vida que você já teve, foi muito bem sucedido. E aquilo te enche de muito mais de você do que você possa imaginar. E você passa a simplesmente subjugar todas as circunstâncias. Muitas vezes você finge para você mesmo que você consegue vencer aquilo. Muitas vezes você está convencido que você está orgulhoso, que você é autossuficiente naquela circunstância. E entre em rebelião contra você mesmo e contra o Deus que te chamou. É interessante que esse último gigante, e ele é o último da narrativa, ele não tem nome, mas ele tem uma característica, que é o excesso. O excesso de força, o excesso de mão, o excesso 6/6. Engraçado é porque o 6 no judaísmo, na palavra do Eterno, ele fala sobre a criação do homem, sobre o homem, que é justamente no sexto dia que foi criado, porque no sétimo é Shabat, no sétimo descansou. Percebe isso? É o excesso de si mesmo. É o gigante do excesso de eu posso. Eu consigo. Eu tenho competência. Eu já fiz isso antes. Não é a primeira vez. Eu sou capaz. Sem você eu consigo. Nunca precisei de ninguém. Cheguei aqui com meus próprios méritos. Esse é um gigante perigosíssimo. Porque ele muitas vezes vai pegar a gente justamente quando a gente já passou por todos os outros gigantes. Eu já derrubei a afronta, eu já derrubei o gigante das falsas limitações, o que me pega nas minhas fraquezas espirituais, o que me dá falso sustento. Então eu já venci. Só que ele pega o último. É o sem nome, porque é você mesmo. Não é o que vem de fora, vem de dentro. Não está vindo lá de fora. O nome desse gigante é o seu nome. Quando você acha que é tão arrogante o bastante para conseguir fazer por conta própria aquilo que é o Eterno que te dá. Você tem ferramenta para isso? Tem. O Eterno te permitiu ter essa identidade, essas ferramentas, essas habilidades, esses talentos, para que você estivesse aí, na força dele, fazendo o que você sempre soube fazer de melhor. Porque é isso que ele quer de você. Mas não vence os 4 gigantes e se torne o quinto. Vença os 5 gigantes e seja o que você nasceu para ser. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado. Verdadeiramente eu espero que tenha te ajudado. Que tenha feito sentido para você. Escuta ela mais uma vez e lembre-se de cada um desses passos. Mas acima de tudo, lembre daquilo que eu tenho falado sempre com você. Identidade. Identidade. A identidade de entender quem você é, quem Deus te fez, como Ele te chamou, a intenção do seu coração, daquilo que transborda, daquilo que faz sentido, com as ferramentas que Ele já te entregou, nos talentos que você já possui, para a vocação que Ele tem te chamado, para o chamado que Ele vai deixar você ouvir. Isso é sua identidade, suas próprias armas, suas próprias armaduras, que fará você vencer qualquer um desses 5 gigantes. Não esquece o que eu sempre digo para você. Sem identidade, você pode ser tudo, menos quem você precisa ser. Um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.